Olá, Código Aberto está no ar e você é muito bem-vindo. Já estou aqui com a minha Bíblia nas mãos porque a gente sabe que nesse programa a gente conhece a Palavra de Deus de um jeito bem diferente. E você, como é que foi tua semana? Tudo beleza? Animado? Acertando? Errando? Jovem quando cai, se levanta, hein? Sacode a poeira e toca o barco, porque a gente sabe mais do que nunca que a vida é a oportunidade que Deus nos dá de sonharmos e vivermos a vida eterna. Semana passada a gente conheceu nossos convidados, eu já vou direto aqui ao assunto porque hoje promete muita discussão, muitos sonhos e você viu comigo que estamos vivendo uma temporada artística, sensibilizadora, emotiva, porque aqui é músico, é artista, é ator, é cantor, é compositor, tem até pastor aqui, olha só que legal. E eu fico feliz com vocês, porque no Código Aberto a gente fica informal. Já entrou no nosso selfie do código? Eu quero hoje fazer um desafio para você durante esse programa. Nos próximos minutos, tire uma foto você assistindo o programa Código Aberto. Mas é um selfie. Você sabe que todo dia eu posto lá o selfie do código. Você pega o seu celular e eu faço meu selfie e converso com você. Mas agora eu vou lançar aqui a hashtag meu selfie do código. Porque todo mundo vai fazer um selfie do código agora. Você pega o seu celular, tira uma foto de você assistindo a televisão, com a televisão no fundo e posta no nosso Facebook. Eu quero ver os melhores meus selfies do código que vão aparecer a partir de agora. Lançando o hashtag meu selfie do código com uma foto tua assistindo a gente. E você pode comentar se curtiu, se não curtiu, porque aqui o espaço é seu. Laura Morena, vamos para o segundo momento juntos, tudo bem? Tudo bem. Já curtiu? Já estamos em casa, já estamos mais... ninguém mais está com medo de você. Não, vocês criam medo, né? Eu sei disso. Você nunca fez código comigo, tá todo mundo ótimo. E antes da gravação eu falo para eles, viu, pessoal? Digo assim, olha, eu vou perguntar, mas eu vou provocar. E essa palavra provocar parece que gera aí um medinho santo, né? Laura, você viaja o mundo, certo? Cantando e com um ministério lindo de música. Me diz aí um lugar que você esteve que lhe chamou a atenção. Não talvez por ser o mais bonito, mas entre as viagens e andanças tuas, uma experiência que te marcou de viagem. Desde a minha infância, é incrível isso. Eu tinha muita vontade de ir para Israel. E quando Israel, eu fui, eu queria nunca mais sair de lá. Você postava no Instagram a cada segundo Era lá. demais, demais, demais. Não só porque é um lugar bonito, histórico e tal, mas tem aquele sabor de Oriente, assim. Não sei, foi muito marcante. Você fez umas fotos assim. Eu era nativa. É isso mesmo. As pessoas falavam hebraico comigo. Gente, não sou daqui. Não sou, né? Tá bom. Liz, como é que tá? Bem, muito Tudo bem, certinho? obrigado. Tudo certinho. Vamos para mais um programa juntos? Com certeza. Me diz aqui, você já viajou, foi para algum outro país? Você estudou fora, né, um tempo, né? Não, eu, na verdade, já fiz algumas missões fora. Exato, perfeito. já fui missionária em alguns outros países. E Que também país, por exemplo? Já diz pra gente. Em missão oficial da igreja, já estive como missionária em Nova York, Estados Unidos, e Montevidéu, Uruguai. Você foi ao Uruguai. Exatamente, eu estava lá ano passado, inclusive. E, Aprendeu mas já espanhol, viajei. Sí, a mí me encanta bueno. todo. La comida, toda la gente. E com um toque bem uruguacho, meu espanhol. Quem conversa comigo depois sempre fala, ei, que isso, menino? Mas, pois é, eu gosto muito de viajar. Sempre gostei, desde muito pequenininha, meu sonho era viajar ao mundo. Então, comecei a juntar dinheiro e tal. E meu sonho era ir para o Peru, para ir para Machu Picchu. Então, quando eu estava com uns 21... botei a mochila nas costas e fui. Fui a Machu Picchu e foi Subiu o Huayna Picchu, aquele outro morro? Não subi o Huayna Picchu, eu tenho que estar acompanhado. E eu tinha ido sozinha, não é bom, porque você pode até cair de lá de cima, realmente. Eu fui até a metade, depois comecei a chorar de medo, voltei. Né? Exatamente. Mas fiquei feliz que não tive sorote, já tinha levado o remedinho, balinha de limão, tudo. Que legal. Mas nada deu errado. E foi uma experiência, eu sempre brinco, que você repensa a sua vida inteira. No meio do nada, daquela Exatamente. floresta, uma civilização daquela, e você vê. E nesse ponto foi muito legal ir sozinha por causa disso. Eu estava acompanhada de alguns amigos até Lima. Depois eu falei, não, daqui então, como eles não queriam ir, eles são de lá, eles são peruanos. Falaram, não, é caro demais, não vou não. Eu falei, não posso perder a chance. Tirou um selfie agarradinha com uma lhama? Olha, primeiro que não estava ainda na moda a questão de selfie, mas não tinha modinha ainda realmente. A gente ainda pedia para as pessoas tirarem fotos. Exatamente, né? a gente pedia para pessoas, mas eu tenho uma do lado de uma lhama que ela estava paradinha lá, comendo um matinho, e eu parei rapidinho do lado, tirei a foto e fui embora. Eu pergunto porque é um dos bichos mais engraçados que eu já vi. A lhama é engraçada. E quando ela levanta a orelhinha, sai perto que ela vai cuspir em você e você tem que sair porque eu mostro depois. Bicho diferente. No meu Facebook tá até numa das imagens de perfil, porque, nossa, foi uma das
Sério, as fotos mais figuras que eu já tirei foi essa com a lhama. Eli, você está aqui para dizer para você, jovem, ser missionário é conhecer o mundo. Ser missionário é sair da zona de conforto e ter histórias para contar. Eu falo para os jovens por aí, olha, pode ser vendendo livro, pode ser pregando, pode ir um projeto de ação social, pode ser um projeto de ação médica, pode ser Enfim, o jovem tem que ter história para contar. Se você não viaja, se você não se engaja em alguma missão, não tem história para contar, né, Laura? Ficar lá nos Estados Unidos paradinha, não vou cantar, não vou aceitar os convites, vou ficar parado. Exato. A minha primeira viagem foi com 27 dias de nascida. Não, então, você já nasceu eu nasci dentro da mala e viajei. dos pais, né? Já Isso faz parte viajando. da minha vida. Pedrão, vamos lá. Viagem. Viagens. Olha, é pra falar, tipo, o lugar que eu mais achei incrível. Eu não precisei... Eu fui pra alguns lugares do mundo, mas o que eu achei mais incrível foi aqui no Brasil, em Manaus. Ah, é verdade. Com certeza. Ter a oportunidade de fazer aquele passeio ali no Rio, e eu fui esse ano, né? E eu não conheço muita coisa do mundo, mas de todos os lugares que eu conheci, de tudo que eu vi, foi o lugar mais incrível, assim, poder nadar com o boto ali, foi um negócio... Você foi naquela mistura do chocolate quente com a Coca-Cola, juntos assim, né? Sim. Demorei um pouquinho para entender. É o Rio Negro com Solimões, né? Mas eu gosto muito desse lance de entrar em contato com culturas diferentes, né? A Laura falou do lance do Oriente, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marrocos também, foi incrível. Mas Você foi ao Marrocos? Fui, Olha mas aí. entrar na tribo indígena e ver eles fazendo o ritual deles ali, eu fiquei emocionado, né? Porque de imaginar como que Deus, que é tão incrível, Deus cria a diversidade, né? É tão bonito ver a forma de se expressar, as danças, a música, a fala, é tudo diferente, né? E eu acho isso maravilhoso. Pedrão, tem muito mais mundo do que a gente pensa. E muito mais gente do que a gente conhece. E é aqui legal dentro, viajar porque você sai um pouquinho do teu umbigo para dizer, não tem que todo mundo ser igual a mim. Talvez eu tenha que entender quantas diversidades existem por aí. Né? E que Deus é o dono de todas elas. De tudo né? isso. Vocês são músicos, né? A gente acaba vivendo essa sensibilidade. A cara da música, da harmonia, a diversidade de tudo é um Deus criativo. Por isso que não dá para ficar bitolado, sai do bitolamento, vamos ser missionário para conhecer o mundo, né, pastor Fábio? E aí? Você ficou nos Estados Unidos, então, uns bons anos, né? Morei 10 anos nos Estados Unidos, 10 tanto eu anos quanto minha lá. esposa. Mas desses lugares todos que eu já visitei, eu acho que a viagem mais legal que eu fiz foi ano passado. Pela primeira vez, depois de 6 anos, eu pude viajar com a Chile. A gente fez uma viagem de cruzeiro e nós fomos para Jamaica, para as Ilhas Caimã e para o México. Eita! Então foi muito bom. Essa é uma viagem que eu recomendo para todo mundo. Se você quer descansar de verdade, vai para um cruzeiro, porque lá você fica, eles tomam conta de tudo para você. Você come 24 horas por dia, sem medo de ser feliz. Gente, o programa é código aberto, viu? Não é de turismo, mas hoje a gente abriu um espaço aqui, né? Quando você chega naquelas ilhas, sempre tem uma coisa super divertida para fazer. Claro. E assim, a cultura... dos lugares que eu já visitei, as Ilhas Caimã são muito legais, porque tem muito adventista. E eu pedi carona, eu e a Chile pedimos carona para uma pessoa na rua, quando eu fui ver, era uma mulher adventista que me deu carona. Sim. E depois, o México é muito legal, principalmente as praias do México, são as melhores praias que eu já fui no mundo. A água parece que está mais quente do que quando você está do lado de fora, no sol. Mas olha então, aí. Água quente, é uma delícia. E só abrindo um parênteses, não é impossível, porque o jovem fica pensando, nossa, mas não dá para fazer cruzeiro. É só você fazer plano, é só você sentar e fazer suas contas, só você sonhar a longo prazo e você entender que hoje tudo está ao alcance daquele que tem um ideal no coração. Ficou pequenininho. Ficou pequenininho. Então, vamos aqui tornar uma coisa assim difícil. Tem muito barco aí acessível, tem muita experiência, tem muito jovem que às vezes a gente vê que vai lá, faz economias, tem baixa temporada, que você pode pegar um avião. Então, fique esperto. Quem quer, consegue, né? Salário de pastor não dá para pagar esse tipo de coisa. Claro, foi porque bênção eu falei de aqui Deus, para defender a raça, foi né? Foi bênção de Deus, levou 5 anos pensando nisso aí. Mas histórias para contar, Exato, pastor. mas só que agora, você vê, agora eu já vou de novo, agora em julho novamente. Aí, ó. Leva nós. Joyce Carnassali, tudo Sim, bem contigo? Tudo ótimo. Ah, legal. E aí, viagem? Quem canta, imagine, vive no avião, vive fazendo coisa, e mesmo com filhos, dá? Dá sim, com certeza. Uma viagem que eu gostei bastante de fazer, não foi com os meus filhos, eu não levo eles quando eu saio para cantar. Idade deles? 4 anos e 2 aninhos, Olha então aí. é muito puxado. A gente faz toda uma estrutura lá em casa, mãe vem para ajudar para eu conseguir sair para cantar. E de todos os estados do Brasil, eu só não conhecia 2, que era Roraima e Tocantins. Tá aí, fica a dica para Tocantins, Aí, que eu ó. ainda não fui cantar lá. E toda esposa de pastor geralmente não sai para cantar nos retiros de carnaval, né? Porque a gente está perto do marido. E esse ano
o ano que passou, por uma fatalidade, a gente não fez o retiro. E aí eu falei, ai, gente, agora eu vou ficar sem cantar em lugar nenhum. E veio um convite justamente de Roraima. E eu fiquei apaixonada. Pastor, você ia pirar lá. Não conheço também, olha aí. Um acampamento, que você olha assim, é uma floresta, é um matão, uma rua principal, e tem 3.000 pessoas acampando ali, em rede. Refúgio. É uma loucura, eu fiquei apaixonada. A estrutura do acampamento é um teto, cada um leva sua cadeira, e assim, um povo animado, foi paixão à primeira vista. Então, amei conhecer Roraima, Boa Vista, uma cidade bonita, organizadíssima. Foi uma surpresa para mim encontrar um povo querido, que canta junto, que me acolheu assim, de uma forma fantástica, comer as comidinhas de lá. Histórias para contar. Brasil é maravilhoso. Marquinhos, é bom estar com a gente aqui, fala pouco, mas toca muito, né? A gente vai estar junto. Programa Código Aberto só começando, gastei um tempo sobre viagens, porque exatamente agora, antes da gravação, só escutei a Laura falando aqui com o pessoal, e eu escutei. Esse é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia, Abraão, o grande viajante da Bíblia. E não é por acaso que a gente vai estudar exatamente agora a missão no sentido mais extremo e fantástico, quando você percebe mais do que nunca. Um homem que disse, que ouviu de Deus, sai da terra, hein? Põe o pé na estrada e tenha histórias eternas para contar. O programa Código Aberto está começando exatamente agora. A gente já convida a presença de Deus entre nós. Ora com a gente, Liz, por favor. Oremos. Pai querido, obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua palavra e aprender dela. Por isso te pedimos que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo, para que possamos falar inspirados por Ti, mas principalmente, Senhor, que possamos aprender cada dia mais a Tua palavra e compartilhar isso com outros. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bacana, vou direto ao assunto então. Pastor, sempre a gente começa com o pastor, mas hoje eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da Laura, porque ela falou que ela tinha que falar para eu escutar. Ela falou assim, Abraão. Por que Abraão, Laura? Eu pensei nisso quando eu li a lição. Olha, a lição falou uma coisa tão incrível que eu já sentia isso, mas nunca tinha colocado em palavras. E eu fiquei parada pensando nisso. Quando a gente viaja, a gente se expõe. Sem dúvida. A gente chega num lugar onde a gente não é confortável, a gente não conhece a comida, não conhece onde estão as coisas, não conhece as pessoas. E quando a gente é servo de Deus e a gente viaja, a lição falou isso, a gente deixa as nossas vulnerabilidades expostas. Olha. E isso faz com que a gente exercite a fé. Quando a gente está super confortável, está numa zona de conforto, conhece tudo, às vezes a gente não tem tanto assim por que exercitar a fé, na forma prática mesmo, no dia a dia. Quando você está num lugar desconhecido, às vezes sem falar língua, às vezes sem saber onde que é um mercado, como é que eu peço isso, essas coisas fazem com que você realmente exercite a fé. E passar a mensagem num ambiente assim é mais desafiador ainda. Agora, você é uma figura pública, me permite agora puxar um pouquinho para o teu lado do louvor. Claro que seria muito mais fácil cantar sempre os mesmos públicos. Você já conhece o ambiente de laboratório que você tem ali como numa gravação de um grande DVD ou numa igreja que te espera com tanto carinho. Você já enfrentou a situação de cantar em públicos um pouco mais, não vou dizer antipáticos, mas frios, que você diz assim, uau, não estou acostumada. E aí você tem que tirar de você aquela fé, né? Isso é incrível, essa experiência. Acontece. Porque acontece e na tua cabeça, quando você está cantando, você não tem que achar que eles não estão aceitando o que você está fazendo. É simplesmente um outro jeito de ouvir. Porque o meu jeito é brasileiro, né? De ouvir, de falar para as pessoas cantarem junto. Mas tem países no mundo que isso não existe, não faz parte da cultura. Elas estão aceitando, gostando, e você não tem que se intimidar por causa do jeito delas. Mas é um pouco difícil quando a gente não está acostumado. Dá aquele nervosismo, você não se solta tanto e tal. Rola uma oração nessa hora, meu Deus, me ajude. Não, rola antes, né, Senhor? Deixa eu cantar do mesmo jeito como eu cantaria, mas que as pessoas recebam a mensagem da mesma maneira. E eu aprendi isso. Eu aprendi que não é por causa que a reação das pessoas é diferente que elas não estão absorvendo a mensagem. Por isso que você é uma missionária do louvor. Amém. Né? Pastor Fábio, então agora mostra pra gente um pouquinho a moldura dessa personalidade incrível da Bíblia chamada Abrão. É estranho, né? Abrão, e que depois virou Abraão. Abraão é um personagem assim fantástico da Bíblia. E ele, não é à toa que a lição já fala logo de cara que ele foi pai das 3 maiores religiões do mundo, hoje em dia, judaísmo, cristianismo e islamismo. Uhum. E o Abraão, o interessante dele é que ele é chamado de pai da fé na Bíblia, né? Pai de fiéis, mas a gente conhece mais ele por pai da fé.
exatamente porque ele obedeceu o chamado de Deus e confiou em Deus de uma maneira incrível. Primeiro, Deus tirou ele da zona de conforto dele. Acabou. Falou Sai para ele, daí. sai daí, sai da sua terra, da sua cidade, da sua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Bom, quando a gente conhece um pouco o contexto, como era a terra dele, a parentela dele, a gente entende por que Deus fez isso. Primeiro, era uma terra idólatra, né? Os parentes deles provavelmente estavam se misturando com a idolatria. E se Abraão continuasse ali, provavelmente a família dele toda se perderia. Então, o que Deus fez? Sai daí e vem para a terra que eu te mostrarei. Deus o chamou primeiro porque queria transformar Abraão. Queria fazer Abraão uma pessoa melhor. Queria transformar Abraão numa pessoa diferente, uma pessoa que tivesse contato com outras culturas. Mas, acima de tudo, uma pessoa que confiasse cada vez mais em Deus. O que eu achei legal do que a Laura falou, dessa questão de sair de sua zona de conforto e tudo mais, é que quando você sai para algum lugar com Deus, você vive uma aventura e você sente Deus mais perto de você. O grande problema de pessoas que não ficam fazendo as coisas sempre no mesmo lugarzinho, só na sua zona de conforto, é que ele não tem experiências com Deus. E se você não tem experiências com Deus, a sua fé não cresce. Vamos lá, Pedro. Veio na mente agora um trocadilho infame, por isso que eu não sou compositor nem poeta, mas semana passada a gente falou do sal da terra, agora a gente fala do sai da terra. E aí? Que momento, né? Você viu que é por isso que eu não componho nada, tá bom? Vamos lá. Talvez seja. Brincadeira. Brincadeira. Mas pegando o gancho do que eles falaram, eu acho que uma das experiências interessantes quando você sai da terra é que você... Quando o trabalho de Deus ele precisa ser feito por Deus e o controle precisa ser totalmente assumido por Deus. Olha aí. Então, quando você sai da terra, você está numa situação de vulnerabilidade onde você perde totalmente o controle. Então, eu não sei mais, a Laura falou, eu não sei onde eu pego as coisas, onde está o mercado, eu não sei mais como faz, eu não sei como fala, eu não sei como... Eu não sei nada. Né? Eu não sei nada, então eu não tenho controle nenhum. Você aprende a depender. Eu não posso, então quem pode é Deus. E é a situação melhor para ele atuar. Por quê? Porque ele é a mensagem é ele, né? Nós devemos levar a ele, não a nós mesmos, né? Então, o sai da terra é importante porque você deixa o controle nas mãos daquele que é o único que pode fazer o trabalho. Liz, Abraão teria se perdido se não tivesse saído da terra? Agora é suposição, não tem teologia que não está na Bíblia, mas o que você acha? O fato de ele ter saído da terra foi uma condição para ele ser salvo, ser um grande filho de Deus, ou ele teria conseguido estar com Deus naquele mundinho do conforto que ele vivia? Pensando pela ótica de que tudo que Deus faz na nossa vida é para a nossa salvação, eu posso dizer que sim, que era necessário. Porque, realmente, ele poderia ter se convertido ali mesmo, onde ele está, como a gente tem milhões de histórias na Bíblia, em meio a tanta... Lá. Exatamente. Então, a mulher samaritana mesmo estava lá, não tinha ninguém para ajudar ela nesse crescimento, né? E, mesmo assim, a conversão dela, ao ter contato com Jesus, foi real e ainda levou a mensagem para outros. Mas eu acho que é muito interessante ver exatamente que, se Deus tirou ele dali, era claramente para salvar. Porque, quem sabe, se ele ficasse, ele ia até aparentemente estar salvo para os outros. Não, mas eu tenho a minha religião com Deus, que seja. Mas podia cair na mornidão, no marasmo, e não estar fazendo nada. Que foi o que acabou que ele teve que fazer. Chegando, em cada circunstância que ele se deparava, ele tinha que testemunhar. Alguns momentos ele, né, assim... deu uma bola fora, alguma coisa assim, ser humano, mas né? é justamente para aprender no processo, e a gente viu que nesse momento que ele tinha que se deparar cada vez com uma oportunidade de testemunhar, ele estava crescendo na salvação pessoal dele. Eu te perguntei isso, sabe por quê? A gente às vezes pensa assim, né? Eu tenho vários momentos com Deus, eu tenho uma oração que eu faço muito. Eu não queria chegar no céu e descobrir que, de repente, por mais que eu esteja no céu, aqui a gente podia ter sido muito mais nos planos espetaculares de Deus para a gente. Então, eu creio que talvez Abraão poderia ter se perdido ou ter sido salvo ali, mas uma coisa é verdade, o nome dele mudou de Deus exaltado, Pai exaltado Abraão, para Pai das multidões Abraão, e nunca seria essas multidões. E Deus tinha um plano espetacular para Abraão. Eu acho que é muito complicado um jovem. Eu te pergunto, será que você tem certeza que você está sendo a realização dos maiores sonhos espetaculares de Deus? Laura, você podia ficar lá, esposa de pastor, não vou sair. Para que cantar? Para que viajar o mundo? Eu tenho meu ministério. Isso seria muito lindo onde você com teu marido está. Mas eu penso, será que seria esse sonho espetacular de Deus para você atingir tantos jovens em tantos lugares do mundo como hoje? Né? É o que a gente falou na lição passada e se aplica nisso também. Deus, alguém uma vez falou isso, é como um GPS. Ele traça a sua vida.
Você veio para cá, ele recalcula. Ok. Você veio para cá, ele Recalculando recalcula. a rota. Não quer dizer que esse caminho recalculado é o melhor, é o mais rápido, é o melhor que ele pensou para você. Como foi com Adão e Eva. Que o caminho certo, o caminho que Deus queria, era um caminho sem pecado, a gente viver na plenitude de vida. Mas ele recalculou. Agora, quando a gente realmente aceita os sacrifícios do ministério, porque isso é uma verdade, tá, gente? Ser ministério, ser missionário exige sacrifício, Claro que como sim. tudo de bom na Renúncia, vida. né? Quando a gente aceita os sacrifícios, a gente faz com que os planos de Deus, os melhores planos de Deus, se concretizem na nossa vida. Então, isso não tem. Tem que chamar um preço. intervalo, o Pedrão já começa no próximo bloco falando, mas valeu, hein? Deus é um GPS, sempre recalculando a rota, mas se você puder curtir tudo aquilo que Deus quer para você, às vezes tem que sair da terra. Quais seriam os sonhos máximos de Deus para você? Fazendo do jeito que está, do jeito que sempre fez, você nunca vai descobrir. Acabou. Continue do jeito que está, que vai continuar ficando. Agora, Abraão saiu da zona de conforto e no próximo bloco a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse estremecimento de quanto Deus entra na vida, te chacoalha, te arranca do conforto e diz, vai ser pai de multidões. E hoje o cristianismo, o islamismo e o judaísmo têm o mesmo tronco comum chamado Abraão, esse homem que saiu da zona de conforto. Já já a gente volta no seu programa Código Aberto. Já de volta, segundo bloco. Pedro, vi você incomodado com a Laura falando sobre o GPS. Qual foi o estalo que te deu? Não, na verdade, eu achei maravilhosa essa aplicação, né? Nunca tinha ouvido, mas faz todo sentido. E das recalculadas de rota que ele dá, sempre no caminho ele cumpre o propósito dele também, né? Isso é muito interessante. Mas o que eu tinha pensado antes também era que a gente fala bastante sobre... A gente relaciona muito o sair da zona de conforto e o sair da terra necessariamente com um distanciamento físico e geográfico de um lugar que você pertence, mas não necessariamente vai acontecer, né? A gente relaciona, eu preciso sair da terra, eu vou ter que sair daqui de Engenheiro Coelho, onde eu moro, vou ter que morar lá no Iraque, sei lá. Uhum. Mas, às vezes, Deus faz você sair da terra sem se deslocar necessariamente do lugar onde você vive, né? Do lugar onde você mora. Ele tem propósito para todos, em todos os lugares. E, às vezes, Ele está te chamando, sim, para sair da sua zona de conforto, para fazer mais, para ser mais. E era só isso que eu queria colocar, que é um pensamento que eu tenho bastante. Geralmente, quando a gente fala sobre missão, missionários, a gente sempre relaciona a estar em outro lugar que não necessariamente eu tenha nascido. Mas Deus fez coisas grandiosas com pessoas que Ele não movimentou de terras, não fez viajar, não fez sair. Uhum. E isso é muito importante a gente ter consciência, né? O missionário, ele não é só o que viaja, mas ele é aquele que deixa o seu conforto, a sua monidão, a sua falta de vontade de fazer mais, para atuar por coisas grandiosas para Deus, seja no lugar onde ele vive ou em outros lugares. E a África, com todos os seus desafios missionários, não está mais distante do que o outro lado da minha rua. Do que o seu vizinho. Às vezes eu penso que Deus, às vezes ele incomoda a gente com alguma visão ou com algum desejo num lugar que é assim... Aqui não dá, eu vou para outro lugar, mas aqui não tem como, tem essas pessoas, tem esses obstáculos. Mas, às vezes, Deus incomoda a gente com esse tipo de visão e de desejo para que a gente concretize isso ali, claro. Um lugar que está perto da gente. Pastor Fábio, Deus já lhe incomodou com um chacoalhão de sai da terra? Já, várias vezes. Às vezes até sem sair de casa mesmo. Na verdade, eu penso assim, essa palavra, fé, que significa... nos termos bíblicos antigos, significa fidelidade. Quando você é chamado para ser fiel a Deus e você se torna fiel a Deus, de alguma forma, Deus está te incomodando, te tirando da sua zona de conforto. Para você ter ideia, a palavra fé no hebraico é a palavra emuná. Ela foi traduzida 49 vezes no Velho Testamento. Dessas 49, 48 foi traduzida por fidelidade. E o que fez Abraão ser o grande homem, né? O grande pai de multidões, como você falou? É a questão de que ele saiu da sua zona de conforto, aceitou o chamado de Deus e ele agiu por fé. Ele foi fiel àquele chamado que Deus fez para ele. Às vezes Deus está te chamando para mudar a sua vida dentro da sua casa, parar de fazer alguma coisa que talvez você esteja fazendo. Ou talvez Deus está te chamando para ir para uma outra terra,
para mudar a sua vida completamente. Mas, independente disso, você tem que ser fiel ao chamado de Deus. E o mais legal do chamado de Deus é que, quando Ele te chama, Ele também paga a conta. A gente sempre tem Olha medo, que né? legal. É aquela história. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu senti o chamado de vir para o Brasil fazer teologia. Tinha casa, carro, carro zero para minha esposa, morava num condomínio com piscina. Aí, voltar para o Brasil, para aquelas ruas pichadas, para aquela poluição e a corrupção da política, foi muito difícil a gente tomar essa decisão, mas era o chamado de Deus. E se eu não tivesse aceitado o chamado de Deus, eu nunca seria pastor hoje. Amém. Então, a verdade é que Deus, quando Deus chama, Ele paga a conta. Quando a gente estava vindo, o maior medo que a gente tinha era exatamente esse de como que a gente vai se sustentar lá, como que a gente vai pagar as contas, como vai pagar o colégio. Até que alguém virou para mim e falou assim: Deus te chamou, então Ele paga a conta para você. Então eu vim e Deus sustentou todo Que todo fantástica caminho. aplicação de fé. É isso mesmo, Joyce. Fé. Essa palavra para você, como é que ela te impacta? O exemplo de Abraão. Aqui, o nosso guia nos diz que Abraão mudou 15 vezes de áreas geográficas. 15 áreas diferentes que ele foi para cá, foi para lá, foi para colar, e tendo que ser esse camaleão humano para se adaptar a tantas culturas e sociedades diferentes. Isso é um exercício de fé. Mas para você, como isso se aplica? Pensando em Abraão, o que vem antes da fé é ouvir a voz de Deus. Isso é impressionante. O nível de amizade que ele tinha com Deus, a ponto de entender o nível do chamado que ele recebeu, para mim é o passo antes da fé. É eu estar tão pertinho de Deus, conversar com Ele, ouvir a voz dEle, que aí eu consigo exercer a fé, porque eu ouvi o que Ele quer para mim. E abrir mão do que eu quero é muito difícil. Fala sério. Claro. Né? Essa zona de conforto que a gente tanto está falando aqui, isso é um dia a dia, alguém que eu escolho para estar perto, é a faculdade que eu escolhi. Será que é isso que Deus escolheu para mim? E eu preciso ouvir a voz dele. Nem sempre eu quero, mas eu preciso. Essa é a minha oração de hoje e eu quero que seja sempre, que eu esteja tão pertinho de Deus para que eu ouça o que Ele quer para mim, ouvir a voz dEle, ouvir a vontade dEle para mim, e aí eu exerço a minha fé em cima da vontade dEle, que nem sempre é a minha. Que fantástico. O Código Aberto hoje está dando alguns recados para você, querido jovem, para você estremecer sua rotina. Não esqueça de uma coisa, estamos falando vários assuntos aqui, mas tudo se resumindo no mesmo objetivo. Sai da acomodação. Jovem acomodado não revoluciona o mundo. Se você quer transformar o mundo pelo bem, tem que ser incomodado. Aí pode ser incomodado num outro continente, como pode ser incomodado no quarto ao lado, que você não fala nem para o teu irmão mais novo, que você está vivendo uma experiência com Deus, para os teus pais. Então, peraí, não estamos dizendo realmente que você tem que viajar o planeta para a Lua. Pode ser do teu lado de casa que tem alguém ali como campo missionário, Liz. Você se dedicou 1 ano em Nova York, depois no Uruguai, você já viajou, abriu mão do teu tempo pessoal para ir longe. Mas para um jovem que às vezes não pode ir para o Uruguai fazer 1 ano em missão, talvez no ponto de ônibus tenha ali o Uruguai dele, né? E justamente, é até engraçado, porque hoje em dia, quando me perguntam, você é missionária, né? E onde que é o campo que você está atuando agora? Eu falo, na Bahia, mais especificamente em Cachoeira, na Faculdade Adventista. Você está fazendo missão lá? Eu falo, eu estou fazendo missão em todo lugar que eu vou. É com você. Então é bem engraçado, até quando me perguntam, você já foi como missionária para quantos países? Eu falo, para todos os países que eu fui como missionária, porque é a minha essência. Então eu vou como missionária para todo lugar. Mas vive realmente como missionária. É, exatamente, não tem como eu ser missionária aqui, em casa Gostei. não, e por aí vai. E é justamente esse o ponto. Mas o que eu acho mais legal da gente pensar, quando olha para Abraão, é a questão da fé, de achar assim, mas então acho que eu não posso ser missionário não, porque eu não tenho uma fé assim tão forte. E a gente pensa que Abraão já foi escolhido para ser missionário em terras, né, além mar, como a gente fala, ou em outros países, porque ele tinha uma fé muito grande. E a gente vê que não é fé, era o que Deus estava tentando trabalhar nele ao longo da vida. Não é porque ele tinha, é porque ele teria. Exatamente, ele se tornou o pai da fé mais à frente. Mas no começo não, a gente vê que quando ele saiu, na primeira paradinha que ele fez no Egito, ele já não mostrou tanta fé assim. Então, a gente percebe que não é uma coisa de que Deus escolhe porque você tem muita fé. Eu vejo na minha vida. Ele não me escolheu porque eu tenho muita fé. Na verdade, é o que eu menos tenho. Mas Ele te escolhe porque Ele quer, nesse processo de santificação da tua caminhada cristã, fazer você crescer na fé. E isso foi o que Ele fez com Abraão. É legal que você falou, porque Abraão é o pai da fé, depois que ele viveu, depois que ele morreu, depois que ele deixou o exemplo. Mas durante a história dele, nem ele, talvez nem quem estava do lado percebia aquele momento do presente, estou do lado do grande pai da fé. Ficou depois o legado de desenvolvimento. Pastor, não é por acaso que você veio aqui, pastor Fábio, de uma maneira excepcional no programa Código Aberto. Por quê? Quando a gente fala assim em 15 regiões diferentes, em exercício da adaptação, da sociedade, das viagens, para o outro lado da rua,
ou às vezes para um outro continente, a gente às vezes miniaturiza a religião, dizendo todos têm que ser iguais a mim. Você também tem uma pegada, assim, um lado de pastor, mas também com artes cênicas. Não vou usar aqui o termo ator, porque alguns têm preconceito, mas vamos usar o termo que você tem a facilidade de representar e contar histórias de maneira artística, como um rapaz que fez artes cênicas. Essa questão de ser camaleão é um pecado para o cristão? Não. Todos têm que ser iguais a mim. O cristão não pode ser camaleão, não pode se adaptar aos outros. Todos têm que se adaptar a mim. Não é um perigo? É um perigo muito grande. Eu tinha muita dificuldade com isso quando eu estava fazendo teologia. Eu e o Pedro, a gente tinha dificuldade com Vocês isso. estudaram juntos, né? Foi. Olha aí. A gente estudava junto e tanto eu quanto o Pedro, nós éramos um pouco diferentes da classe do que se espera de ser um pastor, né? Então, porque a gente tinha experiências diferentes, a gente já tinha vivido em outros países, e a maioria das pessoas, elas a querem... mente está mais aberta. Exatamente, elas querem rotular você, quer que todo mundo seja igualzinho. Então, eu sempre tive muito problema com isso. Então, por isso que é tão importante essa experiência fora que Abraão viveu, porque ele quebrou muitos dos preconceitos que ele tinha, conheceu pessoas diferentes, e por isso que eu indico para todo mundo ter isso que a Laura falou, que é uma experiência internacional, para que você possa ver que as pessoas, embora sejam diferentes e façam coisas diferentes, elas todas têm, às vezes, o mesmo intuito de servir a Deus. Tá, mas eu vou te dar um De conhecer cheque a que não é Deus. para ser cheque-mate. Tá. Mas o cristão tem que ser camaleão. Mas não está errado a gente virar trevas para fazer luz? Não. Aí você tem que ser fiel aos seus princípios. Você tem que continuar a permanecer fiel aos seus princípios. Dentro daquilo que ela falou ali, eu acredito sim, que Deus transformou Abraão e foi fazendo ele ser o pai da fé. Mas ele se transformou em pai da fé porque ele foi fiel ao chamado. Ele teve fé no chamado, no primeiro chamado dele. Então, quando você é fiel ao seu primeiro chamado, Deus vai trabalhando você o resto da sua vida. Ele quer primeiro que você venha para mim, vem comigo, que eu pago a conta, eu vou transformando você e vou te mostrando que eu estou do seu lado. Laura, essa adaptação cultural, até que ponto é certo, até que ponto se torna errada quando eu quero ser tanto igual à cultura que eu quero atingir, a ponto de deixar que ela me influencie? Eu só, antes de responder a sua pergunta, eu só ia adicionar que essa questão de fé tem tudo a ver com obediência. Opa. Às vezes você não sabe por que Deus pediu aquilo, não quer e não entende, talvez nunca vai entender, mas você simplesmente obedece. E na vida de Abraão, teve tantas vezes isso, né? Não, eu não tenho filhos, eu sou velho. Você vai ter filho. Mas eu não tenho. Não, mas você vai ter, eu estou dizendo. O tempo todo E teve. Aí depois que teve. Não, mas você vai ter que sacrificar. Mas, Senhor, o Senhor... Então, assim, várias vezes Abraão teve que exercitar a fé porque ele obedeceu. Tudo bem, eu não entendo, não quer dizer que eu estou concordando, mas eu estou obedecendo, eu sou servo. Agora, nessa questão de ser camaleão, tem umas coisas que a gente tem que fazer concessões porque a gente escolhe e obedece ser servo em outros lugares, e acho que é por isso que Deus chama a gente, Ele capacita a gente nisso, mas tem coisas que nunca mudam. Eu, por exemplo, sou brasileira, estou nos Estados Unidos, meu esposo é pastor nos Estados Unidos, a gente está numa comunidade americana, mas a gente é brasileiro. A gente fala inglês, a gente está inserido nas coisas culturais, mas a gente é brasileiro. E os americanos sabem disso. Isso está em tudo na gente, entendeu? Na forma como eu recebo as pessoas para almoçar na minha casa. É brasileiro, não tem jeito. Então, assim, a gente está inserido e a gente fala uma linguagem que eles entendem, mas também a gente traz para eles algo que eles não teriam, porque a gente não é de lá. E, às vezes, Deus escolhe a gente especialmente por isso, porque a gente tem algo que as pessoas não têm lá e porque eles têm algo que a gente não tem. E essa junção faz com que a fé e a obediência, elas estejam juntas. Eu acho que, sem perceber, a gente cresce com alguns preconceitos. É ou não é? E ter experiência com outras pessoas faz você ver que certas coisas não são erradas apenas porque elas são feitas de determinada maneira. Que você pode fazer coisas diferentes e ainda assim não está pecando, desde que você continue, como eu falei, fiéis aos seus princípios de Deus. Eu acho que o ponto maior que caberia para o aspecto da missão é que a gente é os dois extremos, né? Ou a gente transforma a nossa maneira de agir e fica igual se a cultura é igual a uma outra pessoa, ou a gente está do lado de cá e não tem respeito, né? E a gente não olha com, sei lá, o diferente com respeito e com admiração. A gente sempre vê o diferente como errado e como precisa ser reprimido, precisa ser julgado. A gente pode ser diferente e respeitar e olhar com amor, como Jesus Cristo fazia, né? Eu acho que talvez o ser como eles, né, é você estar no meio deles e eles não sentirem que você é diferente, porque as diferenças elas são minimizadas em prol do evangelho, né?
Paulo diz isso, né? Pô, se você come carne e o outro não come, isso não é o assunto, não é o foco, não é o principal. Não é que você precisa comer carne para ele se convencer de que Jesus morreu por ele na cruz. Só dando um exemplo aqui, né? Sem fazer apologia ao vegetarianismo nem nada disso. Mas assim, cara, que isso não seja o fator que vai impedir, porque você vai respeitar ele, você vai olhar para ele. Ele é um ser humano como você, as diferenças vão ser minimizadas para que aquilo que é mais importante, para os temas principais concernentes à salvação, que são também os temas principais concernentes à missão, sejam exaltados. Então, aprenda a respeitar, aprenda a olhar para o próximo, chega numa comunidade que é assim, assado, e, cara, não se espante com as diferenças, porque você é igual a ele, você tem o seu jeito, ele tem o dele. Então, acho que isso seria o fator principal para a missão, né? A gente aprender a respeitar. Pedro, eu abri esse espaço aqui porque a gente acompanha no Selfie do Código as reações dos nossos telespectadores e às vezes tem postagens lá no Selfie do Código, apenas lembrando a você, #MeuSelfieDoCódigo, tira uma foto mostrando aí a gente junto com você num selfie e posta lá para a gente curtir junto. Voltando, quando a gente coloca o Selfie do Código, eu vejo ali algumas reações e às vezes chegam a 500, 600, mais de 1000 observações. E me preocupa um pouco algumas atitudes de telespectadores que têm essa visão, ser missionário é tornar todos igual a mim. E, na verdade, essa flexibilidade, essa compreensão, esse respeito começa no próprio comentário que você põe nas redes sociais. Desde a homofobia ao racismo, passando por machismo, por qualquer opção social, isso está errado. Só que quando a gente quer evangelizar, pastor, às vezes a gente também começa cheio de preconceitos de dedos. Entenda, pelo amor de Deus eu lhe peço, código aberto não abre mão de princípio. Eu não abro mão de adaptar a obediência a Deus à cultura dos homens. Mas uma vez que você está dentro dos princípios, respeite a burca, né? Respeite o jeito deles comerem, respeite o gosto que eles têm de música, ou como eles fazem o louvor, a adoração deles. Entenda que você está chegando numa sociedade diferente. Aí nós somos sal da terra, porque fácil é ser sal do sal. O difícil é você cantar para um público que está assim. E aí você vai dizer, eles estão todos errados. Calma, como é o jeito deles adorarem? Entenda de uma coisa, o sal faz a diferença, ele tempera, ele transforma. E hoje nós estamos vendo que Abraão soube fazer isso. O nosso personagem desse estudo é Abraão, 15 localidades diferentes, mudou de nome uma vez e agora para o próximo bloco, eu vou chamar um intervalo, não esqueça que Abraão também tinha uma família de mais de 1000 pessoas. Não, eu já tenho dificuldade com a Ellen e com a Thalissa. Agora imagine com 1000. 1000, não estou falando de 4, 5, né? Joyce tem dois meninões lá. Eu falo assim, não, são 1000. São cunhados, sobrinho, primo, vó, bisavó, sogra dos filhos, 20 sogras para os filhos. Pensa como era a família de Abraão. E a gente vai ver no próximo bloco que antes de ser missionário fora, Abraão foi missionário em casa. Rápido intervalo. Já a gente volta, que ainda tem música da Joyce com a gente. De volta, Código Aberto, terceiro e último bloco, Hebreus capítulo 11. Nós temos ali 2 versículos, inclusive o versículo 11 e o 20 em Hebreus capítulo 11, que menciona que Abraão, além de pai da fé, teve em Sara, teve em Isaac, consequência de pessoas que herdaram essa fé. Pastor Fábio, agora tira o pastor Fábio e vira Fábio, marido e pai. Onde começa o primeiro trabalho missionário de um cristão? Com certeza dentro de casa, né? Se você não for exemplo para sua família, então não dá para você falar para mais ninguém. Tem um ditado que diz assim, né? Que é uma frase que eles atribuem até a Rui Barbosa. Eles dizem que ninguém dá aquilo que não tem. Para você dar alguma coisa, tem que ter. E tem muita gente que prega muito para os outros lá fora, mas ele não tem isso dentro de casa, não tem isso com a família. E é preciso você ter dentro da sua casa, primeiramente. O motivo pelo qual Deus chamou Abraão é porque Deus viu nele as características de um grande pai dentro de casa que iria criar os seus filhos e cuidar da sua família de tal modo que quando aquela família crescesse ainda mais e se transformasse naquela nação, seria uma nação de fiéis, por causa do exemplo primeiro que o pai deu. É por isso que era importante ele ser fiel. Se ele não fosse, a família dele nunca seria. Quantos filhos você tem? Eu não tenho nenhum. Você não tem? Não tem pai, não filho ainda, não. Tá legal. Não sou pai então, ainda. veja, eu vou voltar para a Joyce que vai cantar, porque aqui você, Joyce, é a vencedora do grupo. Você tem 2 filhos, eu tenho uma, e aqui, o povo aqui namorando, recém-casado, etc.
Quando você percebe nas suas crianças, você é filha de pastor, você é casada com pastor, você tem uma herança religiosa muito forte, mas isso não torna você perfeita. Você, de repente, tem dois figurinhas nos braços, de 4 anos e 2 anos. Já te causou esse impacto, você sentir assim, nessa hora não adianta de onde eu vim, não adianta com quem eu casei. O que adianta é a missionária que eu estou sendo para essas 2 vidas que Deus me deu para cuidar. Na hora que eu peguei o Du no braço, que é o meu mais velho, eu chorei tanto. É um misto de sensações. Você deve ter sentido isso também. O medo, né, de não ser capaz de criar, trocar fralda e dar comida é o mínimo. Isso a gente aprende na raça a fazer. Agora, o que eu vou fazer com aquela página em branco que está na minha mão? Que mensagem que eu vou dar para essa criança de que o sábado é um dia maravilhoso, de que Deus é um pai de amor? Ai, até hoje eu tenho medo, eu não estou relaxada, não. Até hoje, quando eu penso que tem 2 na minha responsabilidade perante Deus, é só com muita oração e pelo poder de Deus. Porque Ele vai entender da mãe dele e do pai dele o que é Jesus para eles, né? Para os 2. Lindo, Joyce, porque o pessoal vê você cantando, vê você aqui, a figura pública musical, mas por trás dessa jovem, você é jovem, Joyce, já com 2 filhos, uma história, uma experiência de vida, também tem que ter fé para ser a mãe de Deus, a mãe divina, a mãe com exemplo divino, a mãe com cristianismo, dentro de uma família com 2 filhos. E essa história de que a gente ouve, né, que muitas mães de madrugada vão lá, ajoelham e oram, Olha aí. Isso faz a diferença. A oração, ela traz esse sentido de que você está na direção certa, sabe? Deus vai dando essa paz interior de que os frutos que a gente vê aos poucos, né, no dia a dia, mostram que eles vão amando a Jesus, e isso é uma oração eterna, porque eles podem amar Jesus agora e mais para frente ter outras experiências, a gente não sabe, mas o nosso papel é ter com Deus a parceria para que possa funcionar. Amém. Transforma toda essa fé em música e louve a Deus. E quase nada tenho para te ofertar. Eu quase me afoguei nas águas do viver, e quase a morte me levou a naufragar. Mas no meio desse vendaval de ilusões, o teu amor tomou para si o meu lugar. Deu-me nova vida, deu-me um novo coração. Pediu-me tão somente para o aceitar. Acredito em ti, pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu tenho quase nada para oferecer, e quase nada tenho para te ofertar. Eu quase me afoguei nas águas do viver, e quase a morte me levou a naufragar. Mas no meio desse vendaval de ilusões, o teu amor tomou para si o meu lugar. Deu-me nova vida, deu-me um novo coração. Pediu-me tão somente para o aceitar. Acredito em ti, pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Eu
pois acreditas em mim. Eu serei fiel a ti, pois és fiel a mim. Tua graça me alcançou e me fez renascer. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Eu viverei por ti, pois tu morreste por mim. Uou, gente, que bênção, que gostoso. Esse é o Marquinhos, gente. Joyce, que música Inspirador. linda aí. O Marquinhos é impecável. Deus te Impecável. abençoe muito, Marquinhos. Sempre a gente fica aqui impressionado em como Deus dá talento para os jovens, para usarem seus talentos para Deus, né? E você sempre, quando vem aqui, a gente vê que torna o louvor ainda mais incrível, né, Joyce? Deus Legal, abençoe. Linda música, linda letra, falar o quê? Legal, Laura, tava o olha aí, rosto depois de de uma todo mundo música olhando aqui, dessa. todo mundo assim. Parou, os Nossa, câmeras até é. pararam de Tava filmar, todo cantando mundo um pouquinho, olhando. mas eu parei, porque não dava. Vamos lá, vamos voltar, quem tem mais alguns minutinhos, não sai daí não, Código Aberto. Esse é o programa para você se apaixonar por Deus e estudar a Palavra de Deus. E olha, que a gente gere em você esse incômodo, jovem. Olha aqui, são jovens falando para jovens de possibilidades jovens. Ninguém aqui está falando de possibilidade de velho com 90 anos. Não, não. É você que pode cantar, pode tocar, pode louvar a Deus, pode ser missionário, pode ser criativo, pode ser compositor, pode ser ator, pode ser músico, pode ser o que você é. Contanto que você use teus dons para chacoalhar o mundo. Laura, tudo começa na família e aonde entra essa fé familiar. É incrível que eu sempre ouvia dizer que, olha, quando você for procurar um esposo, né, tem que ter essa característica, tal. Mas tem umas coisas que a gente não percebe que a gente tem em casa e que quando chega a nossa vez, a gente inconscientemente também procura. E eu sempre vi o meu pai ser uma pessoa muito espiritual, fazendo oração e tendo uma vida assim de fé, de acreditar em umas coisas que a gente olhava e falava, não vai dar certo. E dava, porque ele tinha aquele incômodo de Deus e ele seguia em frente naquilo. E eu tenho hoje dentro de casa, sou casada, como eu falei, há 1 ano e 4 meses, mas ter um sacerdote dentro de casa é um presente de Deus mesmo. É uma segurança e como eu digo, eu me sinto coberta. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe para onde a gente vai, não sabe o que Deus quer, mas a gente sabe que a gente está com Deus e que Ele está presente na nossa família. Então, ter isso antes e continuar tendo isso me dá a segurança de que realmente Deus tem um plano, mas que Ele vai se concretizar dentro da minha casa primeiro e depois para onde quer que Ele me mande. Como é o nome do maridão? Pastor César Gracioto. Grande César, declaração de amor aqui de sacerdócio. É verdade. É importante a gente mencionar isso. A lição não vai abordar esse aspecto, mas é apenas um desabafo. Tem muito homem que foge da responsabilidade. É verdade. Não adianta. Isso não é machismo. Para de bobeira, não vai pensando coisa que eu não estou falando. Mas existem papéis definidos na Bíblia de uma maneira muito linda. E tem muito homem que foge desse negócio. Não, peraí, a minha esposa também não. Existe um papel que nunca um homem vai substituir de uma mãe, né, Joyce? Existe um amor que o homem não vai arranhar, nem chegar perto do amor sublime de mãe. Mas também existe uma unção e uma vocação que Deus dá para o homem, para o marido, para o pastor Fábio, não como pastor, mas como marido e pai, né? A gente aqui vivendo o pastor Odailson, pai da Thalissa, que eu não posso fugir. E aí entra o final do nosso estudo. Você é um missionário na tua casa, você pode ter certeza que tua esposa, agora eu falo para jovens que talvez já tenha a vida um pouco mais resolvida no aspecto sentimental, casados, talvez até pais. A tua família, tua esposa, vamos falar aqui até tua namorada, reconhece em você, jovem, o Deus da fé de Abraão, que também é o Deus da tua fé? Pastor, temos pouco tempo, mas um recadinho final para a responsabilização do jovem entender que antes de fé para os outros, é fé para si mesmo, com aqueles mais próximos que fazem parte do círculo familiar. O que eu gosto da história de Paulo. Paulo, ele está sempre defendendo o seu apostolado, e a palavra apóstolo significa enviado. Ele está dizendo, eu sou enviado de Cristo. Paulo, apóstolo, enviado de Cristo. E é interessante que ele também era construtor de tendas. Mas, embora ele construísse tendas, ele nunca dizia assim, eu, Paulo, construtor de tendas. Ele sempre dizia que ele era Paulo, o enviado de Cristo. Então, eu não acredito que a gente seja nada nessa vida. Você não é mecânico, você não é apresentador. Você, na verdade, é o enviado de Cristo,
que, para sustentar o seu ministério, trabalha como apresentador. Você não é mecânico, você é uma pessoa que é um enviado de Cristo, que para sustentar o seu ministério, você trabalha como mecânico. Todos nós temos responsabilidade daquilo que nós somos. É por isso que eu gostei muito da definição dela, que é ser missionário. Ser missionário é um estado do ser. É quem você é como pessoa. Não é um momento da tua vida, não é um lugar onde você vai. É o estado, a maneira como você vive. E se você vive desse jeito, dentro da sua casa, como missionário, seus filhos vão querer ser missionários também. É por isso que eu acho interessante. Quase todo filho de missionário cresce e o sonho dele é ser missionário também. Então é por isso que é interessante. É verdade. Liz, você procura e continuará procurando. Você está num namoro, isso é uma projeção de sucesso ou não, mas você procura um homem que não fuja da responsabilidade de missionar em casa. Sem dúvida. Inclusive, por isso que meu namorado é missionário, a gente se conheceu numa missão e a gente quer servir como missionário para o resto da vida, porque é como eu entendo realmente. Me dá tristeza quando alguém fala assim, eu fui missionário em tal lugar ou em tal época. Eu já, tipo, não entendeu nada. Não foi, né? Mas, exatamente. Então, eu acho que o que a lição está mostrando para a gente é justamente essa progressão do que é ser missionário. É um passo de fé, como foi o caso de Abraão, que vai levando a uma repercussão muito maior do que a gente pode imaginar. Uma repercussão que vai levar a ser o pai da fé um dia, mas que vai transmitir essa fé para o seu filho, que quando você fala, olha, agora eu tenho que te contar a verdade, o cordeirinho é você que vai ser sacrificado. O menino fez o quê? Saiu correndo? Não, ele podia ter saído correndo, mas a fé do pai dele já tinha sido transmitida para ele de uma maneira que ele acreditou. Eu acho lindo porque a Bíblia fala que é uma fé tão gigante, que fala no versículo 19 do capítulo 11 de Hebreus, que a fé dele se baseia no seguinte, de Abraão, que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, seu filho Isaque, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A gente muito pouco fala disso aqui, mas a verdade é que a fé dele, por isso que ele é o pai da fé, a fé dele era tão grande que ele acreditava que se ele sacrificasse Isaque, que Deus podia fazer algo por ele que nunca tinha acontecido, que era recobrar, ou seja, ressuscitar ele dos mortos. Então, é isso que a gente vai crescendo na nossa vida cristã, no processo de santificação, crescer para isso. Acabou o programa, Pedro tinha que falar, a tua conclusão fica na introdução do próximo programa, porque passou rápido, e eu só quero deixar você, jovem, contagiado por isso que nos contagiou no programa de hoje. Desde a música, das discussões, da descontração, é o embalo da incomodação. Abraão saiu, Abraão foi, Abraão trouxe a família junto e Abraão nem percebeu durante a vida dele o Deus que estava esculpindo a vida dele. Jovem querido, acabou o programa, eu só quero te pedir uma coisa. Além de fazer o meu selfie do código mostrando que você está assistindo o programa e postar no Face, deixa ali para a gente uma reação. Você está disposto a ir? Está disposto a fazer a diferença? Está disposto a olhar todos esses exemplos aqui? A gente não é perfeito, mas uma coisa você vê no olho de todo mundo aqui. Incomodação e serviço, paixão e renúncia, vontade de servir e de descobrir novas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a história que você tem para contar? Você tem história para contar? Se eu te chamasse nesse programa, você teria uma história para contar? Eu fui aqui, enfrentei aquilo, já passei por aquilo, meus vales do Jaboque, eu me decidi, eu me entreguei, Deus me usou. Ou você está deixando a vida passar e a vida vai te levando e você não tem nada para passar. Que esse programa de hoje tenha deixado você extremamente incomodado. Você não sabe o que fazer? Se ajoelhe agora e diga, meu Deus, eu quero ser um missionário, talvez aqui no quarto ao lado, ou talvez eu vou me mandar para um outro canto do mundo, mas uma coisa é verdade, eu saio do anonimato para entrar para a galeria dos heróis da fé. E eu posso estar lá, você pode estar lá, a Laura pode estar lá, a gente pode estar lá, se nos colocarmos nas mãos do mesmo Deus que foi o Deus de Abraão. Forte abraço para você. Aqui é o programa onde a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente. Eu já estou contando nos dedos o tempo para a gente se encontrar, hein? No próximo programa Código Aberto. Deus te abençoe, seja um missionário e até lá.